Sejam todos bem-vindos a mais um episódio de Entre Balões e Quadros, o seu clube de leitura da Black Company. A cada 15 dias trazemos discussões sobre mangás, quadrinhos, manhwas e muito mais, incluindo entrevistas com autores e destaques do cenário nacional e internacional. Hoje então vamos falar sobre a obra O Verão que Ricardo Morreu, da editora Panini, e eu vou dizer quem é que tá comigo aqui hoje. Tá aqui então o Brian. Olá, pessoal. E também o K. E aí, seus lindos, boa noite, bom dia. Triste fim, né? Ou começo, triste começo. Então eu vou falar um pouquinho da sinopse do O Verão que Ricardo Morreu, que está sendo atualmente publicado pela Panini e vai acompanhar a jornada de Yoshiki, um jovem que vive em uma pacata vila rural do Japão. Após um acidente misterioso, ele percebe que o seu melhor amigo, o Hikaru, já não é a mesma pessoa. Algo mudou dentro dele e ele tá diferente. E mesmo assim, o nosso protagonista então decide continuar do lado dessa nova criatura, desse novo ser que está habitando o corpo do melhor amigo. Então, queria saber então um pouco de vocês, lembrando que a história é um pouco sobre luto, identidade e solidão, né? Quero saber então quem é que quer puxar, o que achou primeiro. Eu vou puxar aqui. Primeiro falando assim, é bom sempre deixar um aviso para todo mundo, que a gente sabe como as pessoas são hoje em dia, quando envolve a temática. É um mangá BL, é um mangá yaoi. Por mais que ainda a gente não teve algo tão direcionado ali, fica muito subentendido. Inclusive tem uma cena que a gente vai comentar lá mais pra frente, que não tem como falar que eles não se gostavam. Então se você pretende começar a assistir e você não gosta desse gênero, recomendo não fazer, tá? Apesar da obra ser incrível, mas se você vai falar mal da obra porque existe talvez um interesse romântico entre os protagonistas e você acha isso ruim, não faça. Apenas eu começo com esse fator, que eu acho bom avisar, porque a gente sabe como as pessoas são hoje em dia. A obra pode ser a coisa mais linda do mundo, pode ser mais encantadora do mundo, e por haver, às vezes, um indício de algo assim, vai falar que é a pior coisa do mundo. Mas não é o caso de Hikaru, porque Hikaru é incrível. Minha primeira impressão de tudo é... Nossa, que caos, né? Que caos, gente. É um eita atrás de eita. Ali no começo, quando você já começa o mangá com o Yoshiki falando: você não é meu amigo. Quem tu é? Tu não é meu amigo. Eu acho um fator muito incrível de, tipo, a percepção de amizade, vamos por assim, né? Quando você convive com a pessoa pra perceber que uma coisinha pode não estar sendo o habitual dela. Apesar que, né, a gente tem um fator bem depois que também explica o porquê ele sabe o porquê. Aquilo lá não era o amigo dele, né? Mas a gente comenta mais pra frente aí pra não dar spoiler. Mas, assim, um resumo antes da gente entrar e começar a destrinchar a história até onde a gente leu. É incrível. O autor, ele conseguiu, tipo... fazia tempo que eu não lia um mangá de terror, assim, que me prendia, sabe? Porque normalmente eu leio Junji Ito, né? Mas são contos. E o cara, ele tá segurando a história de um jeito que eu tô tipo assim, isso aqui vai acabar? Que isso aqui, por favor, não acabe. Continue. Você vai até onde você quiser aí, querido. Bem, K. Só vai. Cara, eu fiquei... Juro pra você, quando eu vi o comecinho do mangá... Não sei se vocês já viram alguma obra assim, seja mangá ou seja anime, que às vezes não no começo. Tem muitas obras que eles jogam isso, tipo, sei lá, no meio, em algum episódio aleatório. Um fato que vai acontecer lá no futuro, ou que, sei lá, não sei, vai acontecer. Eles jogam antes de acontecer pra você ver, como se fosse uma visão, assim. Do futuro. Isso, Spoiler. Um spoiler, o próprio spoiler. E aí, tipo, no episódio seguinte, a história inteira volta ao normal, como se nada daquilo tivesse acontecido. Você fica, caraca, mano, não acredito que é isso aí, eu vou tomar isso logo de cara, tá ligado? Mas não, ele só jogou ali, inclusive foram alguns comentários que eu vi em vários lugares, muita gente com essa mesma surpresa, né? O autor realmente só jogou aquilo ali de cara e, tipo, não quis esconder nada, tipo, ó, a história vai começar daqui, essa vai ser a parte principal e é isso aí. Pronto, começamos. Então, eu vou ser advogado do diabo, mas primeiramente vou defender porque eu não sou leitora, eu gosto de terror. Então, quando tinha terror, eu gostava da obra. Aí, quando vinha o romance, eu não gostava de novo da obra, porque eu não gosto de romance, eu gosto do terror. Acho que realmente o terror é bom. Acho que
o plot inicial ali dele, primeiras folhas já dizer, então, você não é o Ricardo, quem é você? É muito bom, porque muita obra poderia ficar fazendo esse joguinho, é o Ricardo, não é o Ricardo, é o Ricardo, não é o Ricardo, não. Então a obra se desenvolve do ponto de que já sabemos que aquele ali não é o Ricardo. Outro ponto, como não poderia faltar em animes e mangás, pais ausentes e negligentes. A mãe, dane-se que aquele menino não é meu filho, não sei. É um monstro, mas eu vou te chamar de filho. Então, Não. O da mãe do Ricardo, ela não sabe, na verdade. Ela realmente não sabe. A família do Ricardo em si não sabe. entendo. O melhor amigo sabe que aquele ser não é o Ricardo. De cara, a mãe sabe A ma- que o filho dela não é aquele que aquilo ali não é o filho dela. Então, é isso que eu quero dizer, entendeu? Que, tipo, Ela comenta mãe- alguma coisa dela achar ele estranho, né? De achar que, tipo, talvez Foi. não seja meu filho, mas assim, né? Depois de todo o trauma que ela passou, de perder marido, de quase perder o filho, talvez ela só esteja se prendendo ali, né? Em alguma coisa. pode ser. Mas voltando, então eu gosto do terror, não gosto de romance, então a parte de romance eu ficava. Ai. Mas gostei da parte de terror, porque o Ricardo tem uma pegada meio Lovecraftiana, assim, de um terror meio cósmico. Ele já vai dizer de spoiler, mas o ser que habita ele, o corpo do Ricardo, é um ser meio cósmico. Não sei se vocês também acham isso. Eu até já vou dar eu ia trazer esse assunto mais pro meio, mas assim, eu tive uma sensação, principalmente lendo mais a parte final ali de onde a gente leu, que pra deixar claro, a gente leu até o volume 5, que é o que a Panini lançou aqui no Brasil. Até porque no Japão também não tem muita coisa. No Japão tá no volume 6, pelo que a gente entendeu, vai ser lançado até o 10. Até ali na parte no final, mas puxada ali pro final, principalmente quando aparece o Takeda, o Kakashi. Não, o Gojo, é o Gojo. O Gojo Satoru, porque o Gojo Satoru é o Kakashi, né? Mas é o Gojo, tem jeito debochado, é o Gojo, nossa. Ali quando ele apareceu ali, eu faço parte de uma organização. Eu fiquei meio assim, eu falei, será que na verdade não é nada sobrenatural e são experiências? Fiquei com essa pontinha de dúvida. Mas partimos ainda pro lado do sobrenatural, né? É tudo muito medonho, cara. Ele vira aquele bicho, eu fico com meu Deus, Nossa. volta pra forma humana, pelo menos. Ele, nos primeiros quadros, quando aquilo tava, tipo, ele manda aquela tô derretendo. E aí, mano, já me lembrou um negócio meio... Qual o nome daquele outro mangá de terror? Que tem uns negócios assim também. Meu Deus, eu não vou lembrar agora. É do Jiu-Jitsu, não é? Não, era... O Chique? Era Psyche? Não sei, eu não vou lembrar. Não vou lembrar o nome. O Parasitive. Não, não é Parasite, é o Parasite, né? Parasite. Parasite, isso. Elabore. E aí me lembrou muito, eu já fiquei meio assim, falei, não, sério, vamos jogar isso assim? Pô, o cara tá derretendo. É isso, ele vai falar alguma coisa dele ali que ele não vai gostar e ele tava tipo, eu não quero matar você e tal, não quero matar você. E aí, puf, vai matar isso aí, vai dar, sei lá, vai rolar alguma outra treta aí e é isso. Aí eu falei, porra, mano, mas é o melhor amigo do cara e já vai rolar isso? Então, realmente, eu fiquei na dúvida. Eu ainda acho que é uma coisa meio sobrenatural, porque não tem muito mangaka de terror que gosta dessa vibe de pegar essas vilas meio interioranas do Japão, meio longínquas, assim, e fazer essas coisas meio de... Tem até o Gannibal também, que é meio nessa... que é uma vila de canibais, mas tem essa coisa de adoração a um deus, de oferenda, sacrifício, que eu acho que é muito com a pegada que o Ricardo tá indo. Então, aquela coisa a gente não sabe muito bem, tá? Ele tá começando a desvendar o mistério do que é o Ricardo, que ele é o ceifador, como é que é? Não é como o ceifador, O sugador de cérebros, alguma coisa sugador assim. de cérebros, e que a família dele tem ligação. Então, eu tô gostando dessa parte desse desenvolvimento. Queria ver de vocês, então, vamos falar um pouco dos personagens. O que vocês acharam dos dois protagonistas? Um é o Sasuke e o outro é o Naruto. Nossa, total. Completamente. O melhor amigo dele, tipo, você nunca falou que me ama. Tá. Ele nunca disse Mas isso. ele é melhor que o Sasuke, desculpa. Ele é melhor que Sasuke. Eu achei que, Com certeza. assim, tem um Não, carinho. Ele tem. Ele é aquele Ele tem tipo... carisma. Ele é um emo carismático. Ele é um emo. Ele é aquele emo, não me faz rir. Ele é um emo. Ele quer dar amor, é um emo que tem amor pra distribuir, só que não é o Sasuke. O Sasuke só era de mal com a vida. Esse emo, ele tem amor no coração. Falando sobre o Shiki, ele é
é o emo, né? Como a gente acabou de falar, ele é bem... Mas ele ainda ele é... É estranho, porque assim, quando você pega o desenvolvimento dele, ele era uma criança feliz, né? Vamos pôr assim. Ele não era uma criança amargurada. Ele sempre foi o emo. Parece que eu acho que o que pesa ali na vida dele é toda a história da família dele, né? Que tem todo aquele... os pais dele... Falo o sobrenome, né? Eu falo o nome. Os pais estão brigando de novo. A filha dele está faltando na escola, que é a irmã do Yoshi. Eu acho que, tipo, pesou todo pra esse lado ali. Tipo, ele põe toda a compensação dele, né? Tipo, a vida dele, o ponto de felicidade dele é o Hikaru, né? Que é, tipo, que é o melhor amigo dele desde a infância, que eles cresceram junto e todo esse caramba. Uma coisa que eu, inclusive, eu acabei pra parar de pensar nisso, que eu dou muita risada, toda hora é citado que eles eram os únicos garotos da idade deles na vilarejo inteiro. Existe uma escola, eles estão numa sala, tem que idade, então, cara. Tem o carequinha, aquele que é amigo deles também, que machuca o braço, que tá sempre com as meninas também, que eles vão na vila. Eu entendi que, na verdade, que eu acho que eles moram meio afastado e a escola é longe, então, tipo, naquele vilarejo que é meio afastado, assim, eles vão... os únicos dois, tipo... Pode ser, é que eles não dão muito a entender isso, mas parando pra pensar naquela cena que eles vão entrar na floresta e tal, que eles vão atravessar em grupo, né, que é a primeira vez que o Hikaru protege o Yoshiki, talvez pode ser isso mesmo, que eles morem longe em si, né, mas eu acho meio estranho ouvir isso e depois eles estarem no colégio com um monte de gente da idade deles. E é uma cidade, não é tipo... eles cresceram num vilarejo remoto onde não tem sinal de telefone, não tem telefone. Tipo, é uma coisa... Uma vilarejo comum, gente. Exato. É como se eu fosse daqui pra, sei lá, uma cidade do interior aqui em São Paulo, sei lá, tipo... Exato. Atibaia, algo do tipo, assim, sabe? Tá, vamos falar primeiro do Yoshi, então depois a gente fala do Hikaru. Vai lá, dê a sua opinião do nosso erro. Tinha um negócio que eu queria falar dele, mas eu sei que vai ter mais pra frente. Mas só dar uma pontinha, assim, da questão do... Quando ele começa a mostrar um pouquinho de sentimento, mesmo que não querendo, que até uma frase que ele fala... Eu não lembro se ele tava puto com o Hikaru. Com o Hikaru, o que foi? E ele falou um negócio lá, ele se irritou e tal, e ele só virou e falou: eu só não quero que você me deixe sozinho. Pai, ele bateu a porta, assim. Então ele sente. É que meio que fica meio explícito isso desde o começo, na verdade, né? Parece que o primeiro que deixa entender que um gosta do outro é o próprio Yoshiki, né? Ou ele vai falar sobre o Hikaru. E o Hikaru a gente só vai entender mais ou menos que talvez ele gostava do mesmo jeito que o Yoshiki gosta dele, quando vai falar ali da morte dele, quando o demônio fala, eu encontrei o corpo dele e ele, tipo, a memória dele é que ele queria você. É isso. Deixa tudo muito subentendido. Então, e eu acho que a gente tá falando que essa coisa meio deprê, meio do ponto de virada, e eu acho que tem muito fato de duas coisas. Dele ter perdido o Hikaru a primeira vez, né? Porque ele perdeu a pessoa que ele realmente gostava. E por essa dúvida dele se ele voltou o Hikaru, mas não é o Hikaru. Então, tipo, eu gostava dele, eu gosto do corpo dele, ou estou gostando dessa nova pessoa que é o Hikaru? Porque eu até tava falando com o Brian mais na frente, que eu fiquei na dúvida, que eu fiquei achando que faltou um pouco. E ele fala isso mais lá pra frente, quase no final, de quem era o antigo Hikaru. Acho que tinha faltado, e ele falou no futuro. Então a gente fica muito na dúvida se ele gosta desse novo Hikaru, se ele realmente gostava mais do antigo, ou se ele ainda não conseguiu se desvencilhar o corpo da alma, assim. Eu ia até comentar disso mais pra frente, na verdade, quando a gente fosse entrar mais sobre o plot da história. Eu já aproveitar pra jogar aqui mesmo. É que assim, principalmente agora mais no final, pro volume 5 aqui já, mais pro final da onde a gente tava lendo, fica muito claro que todo o sentimento dele em volta do, entre aspas, né, quando aparece no mangá, entre aspas, o Hikaru novo, é tudo um sentimento de luto. Ele não consegue deixar o Hikaru demônio ir embora porque ele tá preso à imagem do Hikaru físico, mesmo não sendo o espírito, o Hikaru que ele conhecia, mas ter o corpo, que é o que
causa todo dentro ali do plot também, e mais pra frente a gente vai comentar da outra personagem que aparece, que tem um plot parecido, é a questão do... Ele não deixa o Hikaru, ele está segurando o Hikaru demônio, porque ele não consegue dizer tchau pro Hikaru que ele gostava. E se ao mesmo tempo ele já não tá meio apaixonado por um Hikaru novo, porque eles são muito diferentes do jeito que esse outro Hikaru é. Eu não acho que seja isso, por causa daquela cena do colégio. Lá quando o Hikaru perde o controle, que ele vira o demônio. Sim. E aí o demônio tá literalmente quase matando ele, até depois o demônio fala, eu perdi o controle, talvez aqui era melhor, você ia de Vasco. Naquela hora que ele perde o controle ali, que ele quase mata o Yoshiki, o Yoshiki fala, eu estava preso apenas à sua imagem, eu devia ter deixado você ir. Aí, acho que ali a ficha do luto deu uma caída nele. Só que aí depois, como ele chama o nome do Hikaru, e o Hikaru volta ao normal, o demônio, né, o demônio volta ao normal, volta à forma do Hikaru, aí meio que, tipo, toda vez que ele vê a imagem do Hikaru, tipo, ele tem a recaída dele, sabe? Eu não acho que ele se apaixonou pelo demônio. Eu, sinceramente, não acho que ele se apaixonou pelo demônio. Ele tem a falsa sensação de gostar do demônio, pelo demônio esteticamente parecer o Hikaru. Ah, mas daí cadê o romance? O romance ficou pra casa do caralho quando o Hikaru morreu no verão. Só jogaram pro alto o negócio, tipo, é realmente... No começo você acha que é um romance, mas aí depois começa um lance meio... Não sei se eu posso dizer, mas eu vou colocar entre aspas aqui, dependência. Total. E aí você fica meio tipo, poxa, cara, mano, se resolve, não é pra ficar assim, tá ligado? E aí, como o Brian falou, o romance só vai embora, não existe mais. E, tipo... Brian, você está com um ruidinho? Eu tô com ruidinho, gente, peraí. Pode continuar, cara. Sumiu? Sumiu, tá? Não. Então, e aí aconteceu isso. Essa questão, eu não sei. É algo que eu acho. Eu não sei, pra mim, eu acho que vai ser difícil dele se desprender disso, por mais que ele tenha essas questões que... ele teve um esclarecimento do real fato que aconteceu. Por mais que desde o começo ele soube de tudo. Pô, o Hikaru morreu. Você não é o meu amigo. Ele foi o único, ou sei lá, um dos primeiros a reconhecer que você não é ele. Ele morreu? Você matou ele? Não, então você tá me dizendo que ele morreu e tal, não sei o que. E você chegou lá, ele já tava morrendo, é isso aí. Mas eu devo acreditar? E aí fica aquele negócio dele também, né? Tipo, do Yoshiki, pô, eu sou um idiota, tô acreditando nesse negócio, pô, o cara é um monstro, não é mais o Hikaru, o que eu tô fazendo e tal. Só que ao mesmo tempo ele fica nesse vai e volta, sabe? Então, se não tiver o romance deles, me prometeram uma coisa, não vão entregar. Mas você ficaria feliz com isso, né? Já que eu ficaria. Se todo mundo naquela vila morrer, tocar o terror e aquele bicho... Eu tenho apostas pra morte nessa vila, hein? Eu acho também. Eu tenho aposta numas mortes. Eu tenho aposta também. Vou falar minha aposta primeiro. A minha aposta é aquela menina que é igual o Hikaru. Aquela ali tá pedindo pra morrer. Ela tá pedindo pra morrer, mas eu não acho que ela vai morrer, não. Eu não sei. Ela tá com uma vibezinha, quero muito morrer, quero morrer. Ela quase foi de arrasta, mas eu ainda acho que não. Eu acho que ela vai estar no final do mangá. E a tiazinha também tá com uma vibe que vai... A tiazinha paranormal, né? A tiazinha paranormal. Ela vai de arrasta. Ela é minha aposta. Aquela ali tá pedindo pra ir de arrasta. Nossa, tava. Essazinha e a outra mulher lá que abordou o maluco do nada, assim, uma sacola de compra na mão. Olha, eu sei que eu sou uma velha. Eu sei que sou uma mulher louca, esquisita agora, mas assim, se afasta dele, hein? Fica louco. Não, é essa mesmo. Essa mesmo. Eu achei que fosse a velha lá. Não, essa mesmo. Essa mesmo, essa aqui é a tiazinha que sabe de tudo e não conta nada. Essa tiazinha, ela fica dizendo, eu sei das coisas e vamos contar o que você sabe? Então, eu acho... Só ela vai saber e é isso aí. Então, vamos já puxar que a gente tá falando dela. Eu acho que ela é uma personagem boa e ela é iludida porque ela sofreu a mesma coisa com o marido e agora ela vai sofrer com o Hikaru, que ela tá se pelo Hikaru também. Não sei se ela vai tentar alguma coisa, mas acho que falta essa parte de abrir mais personagens periféricos, assim. Queria saber mais sobre ela, queria saber mais sobre a menininha, a amiga deles, que é igual o Hikaru, que também tem poderes. Acho que tem personagens interessantes que precisam ser mais abordados. Não sei. Volto pra minha teoria também que queria mais momentos do Yoshiki com o Hikaru antigo, queria mais... A gente teve mais lá pro final, mas eu queria
entender mais desse vínculo e por que pra ele é tão difícil abrir mão desse vínculo. Eu queria mais contato dos dois juntos pra conseguir compreender o quão profundo é a relação dos dois. Não sei o que vocês acham. Eu acho que a gente vai ter isso futuramente, vai ser explicado melhor. Apesar que eu acho que o autor ele já deixa ali tudo muito subentendido, que tipo, o Ricardo era... Vamos começar que o nome do Ricardo, na verdade, vem de Hikari, que é luz, né? Então vamos por que o Ricardo é a luz do Yoshiki. Como eu falei, o Yoshiki ele sofre todo aquele processo da família dele, que é uma família desestruturada. A irmã não vai pra escola, os pais mal se falam e mal falam com eles em si, né? Na verdade. Inclusive, quando a gente chega ali na cena que ele finalmente fala com o pai dele, que ele vai ter ali a conversa com o pai dele, é a primeira vez que a gente vê o rosto do pai dele. E o da mãe a gente não viu até agora, não foi mostrado o da mãe até agora. Legal que a gente pode ver também, que entrando nessa coisa que tu falou da luz, que esses personagens que tem meio poder sobre... tanto, vamos pegar o Ricardo e a menina também, que parece... Eles têm... o cabelo é branco, né? Com essa coisa de luz. E entra muito em contraste quando ele se transforma na... Ele não usa roupas escuras, por exemplo. Ele tá sempre com a camisetinha branca. O cabelo dele é uniforme branquinho, o cabelo dele branco. E ele entra em contraste com o cabelo do Hikoshi, que é muito escuro, muito preto. Então essa coisa de luz e sombra, assim. É meio yin exatamente. Falando da amiga, né? Da amiga que a gente esqueceu o nome dela. E eu já esqueci o nome da outra também. Tava com ele agora aqui na cabeça, mas esqueci. As duas também são bem contraste uma da outra. Você pode ver que as duas são bem yang, né? Apesar de... Porque a compostura yang é... onde sempre na escuridão sempre haverá luz e sempre na luz haverá escuridão. Então, a escuridão do Ricardo Demônio, a luz do Ricardo... a escuridão do Ricardo Demônio é o demônio. Quando ele perde o controle, quando ele fica sério, quando ele tem as brigas dele com o Yoshiki. Mas ele sempre é muito animado, ele sempre é muito... A gente tem a descrição do Ricardo de verdade, né? Quando ele descreve como era o Ricardo, que ele faz... Que ele já tinha descrevido o Ricardo, mas nada tão profundo. Mas quando ele faz a descrição profunda do Ricardo ali, mais pro final, da onde foi lançado, você percebe que o Ricardo ele sempre foi uma pessoa muito animada. Ele sempre quis ser um amigo mais animado para animar o girassol do grupo, né? A luz. Exatamente. Ele sempre quis ser a luz do grupo. E contraste disso com o Yoshiki, que devido ao ambiente familiar dele, que fez ele virar o emo da família, virar o emo do grupo, ele sempre com o Ricardo, ele sempre estava feliz. Sempre tem a cena deles rindo juntos, que é quando eles estão jogando videogame, quando eles estão brincando com não sei o quê. Então eu acho que o contraste de ambos vou pôr assim, os casais, não sei se as meninas também são um casal, mas pode ser. Eu shippo as duas, mas não estou aqui pra falar nada. Entendi. Mas você pode ver que os dois são um contraste de yin yang. Que é, por mais que a menina também seja muito, tipo, séria, muito, tipo, calei sua boca, a Ravena da história, né? Mas que ela seja a Ravena ali da história, quando ela tá com a amiga dela, que parece o Ricardo de cabelo branco, ela também sempre tá muito animada, ela sempre tá sorrindo, sempre tá ali, quando só tá mais só as duas, né? Então eu acho que o contraste dos personagens é exatamente isso, é o contraste do yin yang ali entre eles. É meio que uma parte um completa o outro, né? Tem as suas metades, digamos assim. Mas eu não sei. Dos dois lá sempre foi, desde o começo. Desde o começo. O Yoshiki tem seus motivos, suas razões. O Ricardo, em alguns flashbacks, que é o próprio Yoshiki, eu acho que ele tinha. E aí vinha algumas partes no mangá que mostravam, né? Como meio que fazendo uma comparação, né, do Ricardo agora e o Ricardo antes de acontecer, antes de ter morrido e tal. Então ele tenta deixar essa característica um pouco... Não sei, talvez seja uma marca da história também, não sei, uma marca que o autor quis deixar ou não. Não que todo personagem vá ter essa característica de um completar o outro e tal, mas que pelo menos desses personagens que aparecem mais, né, dos
personagens principais, tem essa questão com eles. O resto, eu acho que, bom, tá ali mais pra ser figurante mesmo e também pra completar a história. Bom, mas nada que atrapalhe demais, assim, até porque estamos falando de um vilarejo, pelo menos o do Hikaru e do Yoshiki, é o vilarejozinho ali. Não deixa de ser esquisito, por mais que exista, não deixa de ser muito esquisito. Mas eu não sei, não sei se... É aquela questão, como o Brian falou, a gente aqui leu até o 5º, né? É o que tá no Brasil até o 5º capítulo. É isso. Então, pode ser que ainda venha muito mais coisa, não vai até o 10º, dependendo de quanto tempo durar para o autor fazer os próximos lançamentos. Então, acho que ainda muita coisa pode acontecer. Se tudo isso que a gente leu foi em 5 capítulos, nossa, os próximos... Eu tenho uma teoria, viu? Eu tenho uma De quê? teoria, que se esse anime fizer sucesso, ele vai estender a história. Então, eu acharia bem triste isso, porque pra mim é uma história que muito dá pra fechar tranquilinho, assim, dos 10 voluminhos. Não tá aberto a muitas... Não é muito difícil de fechar, assim, não tem muita... Ele não tem um núcleo muito grande de personagens, então... tá ali na vilinha dele ali, tá de boinha. A história não é, ela é complexa, mas dá pra desenvolver bem em 4 volumes. Dá pra dar uma fechadinha assim. Eu acho que é uma história que eu não sei se renderia muito mais do que já tá previsto. Não sei. Eu acho que assim, tem coisas a explorar, como tipo a menina do cabelo branco, que parece o Hikaru. A mãe, porque a gente não sabe porra nenhuma da mãe do Yoshiki até agora. E tipo, ela parece que é um personagem. Ela vai ser um personagem importante. Porque principalmente ali no final, depois da conversa com o pai, é muito falado. O Yoshiki tem a determinação da mãe dele. Ele é igual à mãe dele. Não sei o que da mãe dele. Ele e a mãe dele. Então, tipo, estão enfatizando muito a mãe dele. Então, não sei, pode ser que explorem ela. O plot da mulher lá, da Paranormal. E a família dela, né? Hoje é a família dela. Apesar que a da família dela, eu acho que não vai muito. Porque deu a entender que todo mundo foi de arrasta. Que o filho parece que morreu, né? Com o demônio do pai dele lá. E explicar a questão do véu, né? Que pelo que eles deixaram a entender é uma questão de véu que separa o mundo dos mortos do mundo dos vivos e que às vezes ele se rasga e esse caralho. A qual o Satoru Gojo, que a gente também tem pouquíssima informação do Satoru Gojo. Tem toda a família do empresa dele. Explicar o porquê. Apesar que assim, acho que a explicação vai ser, tipo, a irmã dele não vai pra escola porque ela tem quadro de depressão, porque... Não, a família do Hikaru. Do Hikaru, é verdade. Toda aquela maldição que ele tinha que casar com alguém pra proteger essa pessoa, que, tipo, quem tá na volta dele vai de arrasta, e aí só casando com a pessoa. Porque explicaram o que o Hikaru tem a ver com o demônio sugador de cérebros. Sim. Mas não explicaram o negócio. Realmente, isso não explicaram a maldição. Eu fiquei tipo... Tá, isso aqui tem a ver o que com a maldição? Vocês jogaram uma, tá. E o resto? Teremos um casamento, será que protegeu o Ishiki? Esse é o plot. Então, mas aí o demônio é considerado um idol? Eis a questão. Ele é da família? Ele é da família. Será que só sendo do corpo basta? Então, Pode falar, Vicky. Não, pode falar. Não, eu ia falar, a gente acabou metendo um assunto atrás do outro, a gente acabou pulando o próprio Hikaru, a gente acabou esquecendo o Hikaru. Vamos de Hikaru. Ali no começo, vamos falar do Hikaru de verdade primeiro, depois a gente vai pro demônio, porque eu acho que é bem complexo tudo o que eu sinto vendo o Hikaru demônio. Ele é descrito como a gente falou, né, a luz do grupo. Ele era o protagonista de um mangá shonen, é aquele que conversa com todo mundo, aquele que ele era, entre aspas, bom em tudo. Popular. Ele era o popular não popular, né? Essa era a verdade. Mas assim, se ele precisasse falar com alguém, ele não seria ignorado. Só tinha um cara lá que não gostava dele, mas até aí, então, tipo... Bem aleatório, inclusive, essa cena. Enfim. Ele não falava com o Keigo. Aí, tipo, quem é Keigo agora? O Keigo. Matem o Keigo pra levar o Keigo. Enfim. Eu gosto do Keigo. O Keigo aparece tudo no quadro, com a cara abaixada, e ele não gostava do Hikaru. Enfim. Tipo isso. Esse é um pouco que a gente tem sobre o Hikaru de verdade. Agora, sobre o demônio. É muito estranho pra mim o Hikaru demônio, porque, tipo, ele tá lá. Eu entendi que a proposta dele
não queria mais viver na montanha. Ele queria saber como é que um ser humano vive de verdade, conhecer o mundo dos humanos. Sim. Talvez na forma real dele não poderia fazer isso. Sim. E achou um corpo lá, um corpo morto. É meu momento. Vai esse, então. Vai esse, né? É o que tem aqui hoje. Não tô podendo escolher, né? E entrou lá no Ricardo morrendo. Só que assim, ele mesmo, durante a história, o autor, ele deixa entender que a gente tá vendo tudo que o Ricardo Demônio está sentindo, né? Ele não parte de um ponto de vista só do Yoshiki. Porque ele mostra os pensamentos do Ricardo Demônio. Ele fica assustado com o Yoshiki, com as reações do Yoshiki. Ele fala, nossa, será que eu magoei ele? Ou algo do tipo. Então a gente tá vendo ali o que ele realmente tá sentindo. Ele não vai ser uma surpresa pra gente se em algum momento ele fala assim, quero matar o Ricardo. Porque ele tá mostrando ali pra gente o que o demônio tá sentindo. Então esse é o propósito dele. Descer da montanha, viver como um humano, entender como um humano vive. Ele não matou... Até então a gente entende que ele não matou o Ricardo de verdade. Apesar que eu ainda tenho a minha teoria que talvez, com esse negócio da maldição, talvez ele tenha matado o Ricardo e ele só não lembre. E tem essa questão dele, ele talvez esse pote todo de ele não lembrar acontece. O que me incomoda é exatamente ele ter as lembranças do Ricardo, não 100%, mas, tipo, ter uma lembrança de quem é a mãe do Ricardo, ter uma lembrança de quem é o Yoshiki, ter uma lembrança de que o Ricardo gostava do Yoshiki, e aí acaba ele misturando o que ele é com os sentimentos que o Ricardo tem. E ele fala que ele não lembra e tudo, mas ele pode ser que ele seja muito diferente, mas ele lembra o Ricardo em jeitos, assim, ele é engraçadinho, ele faz piadinha, ele é bobinho, assim, essa coisa meio alívio cômico, entre várias aspas. Então, eu acho que ele fala que, ele não lembra, mas características do Ricardo ele meio que absorveu. E tem todo o mistério também da morte do Ricardo, que a gente não sabe muita coisa, o que de fato aconteceu, como é que... ele foi pra montanha e aí ficou nisso, e aí foi na montanha. Eu me recuso daquela história da casca de banana. Não. Ai, sim, eu tava pensando aqui, eu tava pensando exatamente nisso. Se ele escorregou e caiu e morreu, eu vou ficar muito puto, eu também. Cara. Tava chovendo e ele bateu a cabeça, tipo, numa pedra, eu vou xingar esse homem no Twitter. E não, eu espero que seja uma morte, assim, ele foi salvar o Yoshiki, coisa, ele foi... Se ele foi pra aquela montanha, choveu e ele bateu a cabeça numa pedra, nossa... Maior anticlímax de todos. Eu tô assim, ele entrou na montanha lá pra fazer o ritual. Pode não ter sido o demônio sugador de seta. Peraí. Eu acabei de lembrar que na última cena do último capítulo tem um plot assim que virou tudo. Jogou tudo. Não foi. O Keigo matou o Ricardo. O Keigo é o demônio, na verdade. O Keigo cansou de ser anonimato, de ser só um figurante e matou o Ricardo. Tá, mas continua. Eu acho que, tipo, talvez tenha sido algum demônio que realmente matou ele ali. É o que eu tô torcendo. Que, tipo, ele subiu ali na montanha pra fazer lá o sacrifício, a oração dele, o sacrifício dele, pipipi, popopó, e deu alguma merda ali, porque tem aquele, quando eles entram na floresta todo mundo junto, e o demônio vê o Yoshiki, e o demônio, tipo, vai pra cima mesmo, só que aí, por causa do Ricardo Demônio, o demônio ele para. O demônio para. Então, eu penso que pode ser algo assim, sabe? Ele entrou sozinho, só que ele não tinha muita maldade, porque talvez o pai dele não tinha ensinado pra ele como ele fazer em si. E dali, beijos, deu merda e o outro demônio matou ele, talvez. Tá. Eu prefiro essa versão. Escorregou na casca de banana num dia chuvoso. Enquanto subia na montanha. Então, eu sou da teoria, eu gosto dessa teoria, e eu acho que falta a gente ter um vilão, entre aspas, assim, mas um demônio... Falta um demôniozinho mais requintado, assim, pra bater de frente com o Ricardo. Eu acho que falta essa figura mais... Porque o Ricardo é um demôniozinho do bem. Ele é o demôniozinho que a gente gosta... Ele é o Crowley, etc. Ele é o demôniozinho que a gente gosta. Mas então, mas você gosta do Ricardo? Eu acho que não, eu gosto do Ricardo, só que assim, eu não acho que ele seja um demônio do bem. Eu acho que ele está se autocontrolando no momento. Mas a gente já teve um surto dele ali de quase matar o Yoshiki. Eu acho que é tipo aquele tipo, o bad boy, aquele clichê romântico, sabe? Ele
é muito do mal, mas ele aprendeu a amar, e aí ele tá virando melhorzinho, ele tá evoluindo. Eu acho que falta. Eu quero alguém personificar bosta. puro, eu quero uma maldade pura, assim, que foda-se o amor, foda-se gostar de alguém, não tem essa, não tem luz, é só trevas. Eu acho que falta a treva pura, porque pra mim a narrativa tá muito dizendo que tem maldade no mundo, existe uma força malévola, uma força do mal, trevas mesmo. Que ele, como ele brinca de luz e sombra, a falta, eu queria escuridão, eu quero alguém muito mal que não tem amorzinho no coração e que é só trevas. Então, eu vou entrar em 2 pontos. Primeiro, o Satoru Gojo lá. O cara que parece o Satoru Gojo, a gente sabe que ele é envolvido com o demônio. Que tem aquela cena do restaurante, que é quando começa a dar tudo errado. Que o Ricardo começa a perceber que o corpo dele talvez não seja mais um corpo tão saudável assim, que ele não tá conseguindo fazer a regeneração, né? Que aí aparece aquele demônio com a cabeça parecendo um balão, que é tipo, tá um fio assim, o pescoço dele é tipo um fio e o cabeça. E eles têm que fugir, eles não conseguem, e quem salva eles é a mulher lá, psíquica, a mulher psíquica. Aí depois você corta pra cena desse demônio correndo em direção ao Satoru Gojo, meio que tipo, parece que entrando no corpo dele, e ele recebendo todas as memórias do demônio, sabe? Então, tipo, talvez, não sei, se ele tem um pacto ali, tipo, meio um pacto com o demônio, tipo os do Chainsaw Man, sabe? Essa vibe. Mas ele Oi? tem o hamster, pessoas com hamsters. Eu acho... Então, tem uma nota sobre o hamster que eu fiquei assim, É o que, gente? Alguém explica esse hamster? Amigos. Tem a nota que fala que o hamster... que ele fala, né? O meu hamster tem 20 anos. Aí o Yoshiki fala pra ele, ué, mas o hamster não vive até 3 anos? Aí ele, meu hamster é diferenciado. Tem uma nota no mangá que fala que o hamster tá vivo até hoje porque tem uma alma de um humano dentro daquele hamster. Isso eu não tinha visto. Então, tem a alma de um humano dentro daquele hamster. Apesar dele não ter as memórias, não tem as memórias da humanidade dele, ele é muito sensível espiritualmente. Por isso que ele tem todo aquele alerta. Quando o hamster vê o Yoshiki, que ele já tá com parte do corpo que eles falam misturado, né? Que ele já está bem misturado com o Hikaru, o hamster começa a berrar pra ele. Então, basicamente, Hikaru é uma mistura de Chainsaw Man com Jujutsu. Isso é talvez. Aí nós temos o Naruto e o Sasuke ali. É o Jujutsu que deu certo. Um beijo do Naruto e tudo. A versão BL de Jujutsu e Chainsaw Man, tá? Ai, cara, então, eu acho meio estranho essa parte, assim, deles. É uma coisa que eu não sei se eu perdi isso, ou eu li rápido demais, o que foi? Acho que um de vocês vai conseguir me refrescar. A parte de o tempo todo mundo, vocês vão se misturar demais. Eu tava desde o começo achando que em algum momento ele vai sair do Hikaru e vai pegar o corpo do Yoshiki. Ou não sei, vai misturar, fazer uma fusão bizarra. Eu tenho essa sensação também. Eu não sei se, tipo, tem aquela coisa que o corpo do... Eu não sei se o corpo do Hikaru vai aguentar, porque, tipo, teoricamente, o corpo tá morto. Será que, tipo, não tem uma coisa do corpo se degradar, se... Então, não sei. Mais pro final eu comecei a ter a teoria que ele fala muito ali sobre o véu da separação dos mundos, que existe, que quando você morre, você não é só morre, o seu espírito continua vivo, só que você vai pro mundo dos espíritos. E existe o demônio, que até eles falam, existe o demônio que cuida de lá, que seja o demônio rei, que cuida de lá e tal, só que acaba às vezes do tecido rasgar, distorcer e os espíritos saírem de lá pra cá. Só que às vezes esses espíritos eles podem ser corrompidos, que aí eles viram lá os impuros e os caramba 4. O que acontece ali sabe quando tem a cena que eles estão no festival lá? Eles falam, vamos lá no templo.
Aí o Yoshiki passa E e o Hikaru fica pra fora, porque ele tem uma barreira ali protegendo e ele não consegue Ah, entrar. é verdade. Mas ali pro final, o Yoshiki conta que ele tentou ir pro templo e ele teve uma dificuldade pra entrar no templo, que parecia que ele tinha sido barrado. O que eles falam de se misturar, parece que o demônio Hikaru ele está contaminando o Yoshiki com energia espiritual. Uhum. E que o Yoshiki ele está deixando de ser humano, não pra virar um demônio, mas está deixando de ser humano pra virar um ser espiritual. Tanto é que a cidade está infestada. A menina de cabelo branco fala que a cidade está infestada daqueles. São tipo espíritos, assim, que ficam vagando, assim. Então, tipo, talvez o Yoshiki esteja virando um desses pela. Talvez o Hikaru esteja contaminando a vila inteira. Sim, ele até a paranormal lá, ela fala que o Yoshiki, o Yoshiki não, o Hikaru, ele é um para-raio. Que os demônios não desciam pra vila porque ele estava na floresta, então os demônios estavam correndo atrás dele dentro da floresta. Que os demônios só estão atacando a vila hoje em dia porque ele tá lá. Então eles estão indo atrás dele. E como eles estão se misturando, o Yoshiki ele acabou virando o sub-para-raio dele ali também. Por isso que os demônios vão atrás dele. Então eu entendi que, tipo, não é que quando eles falam se misturar, é porque ele vai tomar o corpo do Yoshiki. Não, é porque ele talvez a energia dele, esse contato paranormal entre eles, tá fazendo o Yoshiki deixar de ser um humano pra virar um espírito. Porque tem até aquela cena do braço dele que, tipo, tava normal, mas aí o braço dele nunca clareia. Mas aí na cena que eles estão indo pra praia, o braço dele tá, tipo, preto. Tem uma coisa, né? A gente não sabe se a própria energia do Yoshiki não faz bem pro Hikaru, porque tem a famosa cena de quando ele bota a mão no peito do Hikaru e aí o Hikaru fala: você é quentinho, se não tem uma coisa, tipo, de troca de energia, da energia meio... Que o Hikaru ele não quer voltar pra floresta. Ele pode levar pro lado romântico, que ele está se apaixonando, podemos, mas a gente pode levar também que ele quer alguma coisa do Yoshiki, pode ser uma energia que ele tenha, pode ser uma coisa que tenha a ver com a família dele, não sei o que você... Eu tive essa sensação, não sei se você falou. Eu ia deixar o Carlos falar. Pode ir, Não, eu tive essa sensação, porque, sei lá, é muita coisa acontecendo ao mesmo tempo, e aí, é que nem vocês falaram, tudo que tá acontecendo ali tá dando merda agora por causa dele. Não tem outra questão. E agora, foda-se, não tem nem ninguém mais pra avisar, porque agora é só contar quem vai de base, quem não vai. Faz o bingo aí, galera. Quem vocês acham que vai de base? Se ele realmente, mesmo que depois que ele se misture, né? Se ele vai continuar vivendo ali, porque eu lembro até no começo eles falam eles têm esse tipo de conversa mais simplista ali, né, deles dois, tipo, pô, você quer um futuro seu aqui mesmo, nessa vila? Não, você não vai ficar aqui nessa vila pequena e vai crescer aqui e é isso, vai virar um adulto aqui nessa ilha, nessa vila no meio do nada. Tipo, não, eu quero ir pra Tóquio, eu quero ir fazer universidade lá e não sei o que e tal. E tem toda essa questão, um exemplo mesmo, se o Yoshiki se misturar, será que realmente... Isso aí já tô, né? Não, lá pro futuro, isso aí, nem como é que vai acabar isso aí. Se realmente um dia chegar nesses finalmente aí, se os demônios vão juntos, se não vai, mas... Indo nessa base de ideia, pra mim ficou um pouco claro, porque o Yoshiki, ele tem a vontade de ir pra Tóquio, né? A vontade dele ir pra Tóquio é porque ele fala, né? A vila é muito pequena e todo mundo sabe da vida do outro e parece que as pessoas só sabem falar da minha família, porque não é uma família estável, né? Então a vontade dele ir pra Tóquio é tipo, em Tóquio é uma cidade grande, ninguém vai ligar pra mim e eu posso ser, tipo, um Zé Ninguém no meio de Tóquio que ninguém vão cagar pra mim. Eu tenho meu plot que, assim, o Hikaru vai com Deus no final, tá? O demônio Hikaru não vai ficar na Terra, não. Eles não podem amar. Eu acho que vai... Como eu falei, né? Pra mim, é todo o plot do luto ali. E não conseguiu se despedir. O demônio vai ter a redenção dele lá e ele vai falar, não, agora eu vou pro além mesmo, vou voltar pra montanha e vai deixar o corpo do Hikaru e ali... vai cair a ficha do Yoshiki e o Yoshiki vai falar assim, vou seguir a vida, sabe? Aí, até porque não é uma coisa meio saudável, né? Porque, na verdade, ele tá
preso a um amor que já foi, não morreu. Não é a pessoa que ele amava. Então eu acho eu até acho mais bonito esse final dele aceitar o luto dele e, de fato, se desprender, porque a pessoa, infelizmente, morreu e faz parte da vida. Então, até nesse último capítulo, né, do volume 5, é exatamente sobre isso que eles falam, né? Quando o demônio do Hikaru, ele fala, tipo, não, você tá preso a mim e a minha imagem. Eu acho melhor, acho que, tipo, se eu não tivesse aqui, talvez você teria chorado junto com todo mundo, né? Junto com todos os seus amigos, você teria chorado e essa hora você estaria seguindo a sua vida como qualquer um teria seguido. Eu acho que ele já entendeu a situação de luto que o Yoshiki vive, sabe? Só que, tipo, pro Yoshiki, ele sabe disso. Na cabeça dele, ele sabe. Só que ele ainda tá preso à imagem do Hikaru. Tá? Pra mim... Ai, sei lá. Isso aí ele ficou preso desde o começo, sabe? E até... Como a gente estava dizendo no início do podcast, até ele, sabe? Eu não sei, porque eu acho que não só a parte do Hikaru, ele tem que ter as próprias questões dele que ele tem que resolver. Ele mesmo tem que decidir, né? Se ele as respostas que ele vai querer ir atrás. Por ele mesmo, tipo, foda-se, entre as outras, não tô nem aí pro vilarejo. Pro pessoal que fica falando não sei o que da minha família e tal, não sei, sabe? E ele atrás do que ele acha que, tipo, que vai esclarecer, de certa forma, a mente dele e o que ele pode sentir, mas... Então, gente, nos encaminhamos para o final. Quero a opinião de vocês, então. Não, pera aí, antes da gente ir pro final, eu precisava falar de um plot aqui que me deixou muito assim... Vai lá. O Satoru Gojo, no final, aparecendo no último capítulo e deixando a entender que, na verdade, o Hikaru, ele não é o demônio que suga cérebro. Eu fiquei assim, do nada, viado. Você chega assim, das altas, você poste aí e vai embora? Desde o começo, todo mundo falando, não, ele é o sugador de cérebros e tal. Até o próprio acha, né? Que ele fala, então eu era conhecido como isso, virei isso, deixei... E no final eu virei o sugador de cérebro. Aí chega o cara e fala assim... Ai, que bonitinho, você acha que é um sugador de cérebro? Inocente! Então, isso me abre teorias que o sugador de cérebros é alguém muito mais superior e muito mais diabólico. Que a gente achando que o Hikaru era um grande demônio e ele vai ser tipo um demôniozinho ali. Ele vai ser o Pochita. Ele vai ser o Pochita. Aí tá o plot, ele é o Pochita que depois vai encontrar o Denji e vai... O Denji é o Yoshiki. Nossa, não ofende. Ai. Tá, então... Pera, não ofende quem? Aqueles. O Yoshiki, coitado. Eu gosto do Denji, gente. A gente já Vamos falou lá. disso. Quero saber então pra vocês considerações finais, teoria de como termina e um mangá pra indicar pra quem gostou de Hikaru. Nossa, tá. Bom, minha teoria de final eu já tenho, né? Eu falei aqui mais cedo pra vocês. Pra mim, vai ter a redenção do demônio, ele vai deixar o corpo do Hikaru e o Yoshiki vai ter aí o luto dele finalmente velado, né? Eu tenho teorias sobre o anime, na verdade. Eu tenho 2 possíveis finais ali pra primeira temporada, que é onde a menina fala a primeira vez, a que tá com a Hikaru menina, aonde ela fala a primeira vez que o Hikaru não é o Hikaru. Tá. E eu acho que vai ser tipo, você não é o Hikaru e vai acabar a primeira temporada. Ou vai acabar no plot do Satoshi Goro falando que ele não é o demônio do sugador de cérebro. Pra mim, o anime acho que vai acabar aí. Num desses 2 pontos. Tá. Olha, eu acho que seria... mas isso aqui é teoria da fonte voz da minha cabeça. Assim que é bom, mas são as melhores teorias. Seria muito louco se um dia, simplesmente, no final, o Hikaru acordasse ou aquilo tudo é um fosse sonho dele, que ele bateu a cabeça, desmaiou, ficou apagadaço lá, entendeu? Aí acordou, voltou, tava como desaparecido. Ou então o Yoshiki mesmo. O Yoshiki, desde sempre tendo pensamentos, pesadelos, o caramba ali ser mais um pesadelo dele, porque o Hikaru nunca falou nada pra ele, eles só eram 2 amigos, né, e sempre tinha uma sensação meio assim com o Hikaru, e o Hikaru nunca falou nada, e aí ele fica sempre esperando, aí, sei lá, foi ficando amargurado, sei lá que porcaria que foi, e aí, não sei, deu esses pesadelos aí, e um dia ele criou essa história também da cabeça dele, e acordou e tipo, mais um pesadelo, é isso aí.
o plot daquela HQ do menino com o tigre, que na verdade Nossa. o tigre era um tigre de pelúcia. O Calvin e o Haroldo. Gente, é muito E aí, pesado. então, a minha teoria vai ser assim: eu vou pegar a vibe do K, o mangá vai terminar do jeito que começou lá, o início, eles estão no sorvetinho, vai abrir, tipo, vai dar um devaneio de tudo isso, ele vai dizer Ricardo, e aí vai dar uma piadinha só do Ricardo original, e era E isso. no final, os dois lá quietinho com sorvetinho. O Yoshiki só teve uma insolação na cabeça. Tava muito quente. A insolação mais maluca de todas, só O criou uma genjutsu. A insolação foi da boa. A gente tava falando que era o Naruto e o Sasuke, ele teve um genjutsu lá, genjutsu da insolação. Ou a teoria que é que nem a teoria do Pokémon, sabe? Que o Ash tá em coma. É a nossa teoria. Eu achei que tá em coma e vai acordar e dar insolação. E o Ricardo vai estar. O Romo, assim, sempre diz que gays não podem amar. Eu acho que a gente podia criar uma teoria que eles podem amar e que eles podem ficar felizes e eles serem um. Se já me fizeram ler um romance, ao menos que essa tenha um romance de fato, né? Mas do Japão, não. Eles adoram matar um gay. Homofobia no meio do LGBT, gente. Como pode? Que horror. Então, gente, vocês querem dizer algum mangá? Cara, na minha cabeça só vem Another, mas é que Another é muito conhecido. É que eu li poucos, eu li muito Junji Ito, mas assim, não se compara. Acho que o que realmente calha ali com o Ricardo é Another. Another combina muito bem. Another. Gosto de Another. Boa escolha. Boa, K. boa. Eu vou dizer um, mas ele não tem muita vibe sobrenatural, é mais uma vibe meio. Eu acho que é mais pro. Eu acho que vai mais pro psicológico e tal. Que é. Mas ele também é conhecido, assim. Mas é o que me vem na cabeça, é Assassination Classroom. Nossa, você foi longe, hein? Foi. Ele foi nos corais, assassinos. Isso vai ter uma comediazinha? Eu sempre... É tão engraçadinho. Não, tem. Sempre tem uns personagens meio assim. É porque também senão fica pesado demais, né? Tá certo, concordo. É Então, só o pessoal se matando lá e é isso aí. precisamos nenhum mangá aí com emos. Cadê os mangás com emos? Não me vê nenhum além de Naruto. Death Note. Death Note. São dois emos, um de cada um. É verdade. Briga de ego de... É dois tipos de emo, não é verdade? Nossa, nós temos dois tipos de emo naquele contexto. Dois não, de ter uns 4, né? Porque depois que vai de base, só vem emo. Nossa, é verdade. A gangue, na verdade, que o L faz uma gangue de emos. O L tem a banda do My Chemical Romance, essa é a verdade. O orfanato do L era pra criar emos. Sim. Tá, então, gente, esse foi nosso Entre Balões e Quadros. Queria agradecer, então, pessoal. Foi muito bom o programa. Até a próxima.